E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vou ler só até aqui para não tomar muito tempo, que os irmãos já conhecem, né, essa passagem. Fala da... que vai contar ali, né, da tempestade que os discípulos passou. E eu fiquei muito feliz porque o que o Senhor colocou no meu coração já foi falo hoje. A irmã Rosa aqui falou sobre Isabel, né? E Deus colocou no meu coração para mim falar sobre promessas e tempestade. Ali Jesus foi uma promessa, né? Deus prometeu que vinha Jesus na terra para ser o Salvador. E também tinha que ter alguém para anunciar a vinda do Messias, que foi ali João, filho de Isabel. Isabel era de idade, né? Duas promessas impossíveis. Jesus veio de uma virgem, era coisa impossível. E João veio de Isabel, estéril, uma coisa impossível, né? E foi dito hoje aqui na palavra, não há impossível para Deus, né? E ali veio João para ser o anunciador de Jesus, o Messias. E por incrível que pareça, João era primo de Jesus. E ali Jesus estava ali com os discípulos, né? No monte, na multiplicação dos pães, e recebeu a notícia que João tinha sido morto. E ali, ao receber aquela notícia, Jesus se entristeceu, pediu para que os discípulos fossem andando, que ele ia orar. E o que Deus colocou no meu coração foi perguntar para os irmãos: quando nós recebemos uma notícia, o que nós fazemos, né? Ali Jesus foi orar e fez uma promessa aos discípulos: vai, né, que eu vou logo adiante. E ali Jesus, ali orando, veio a tempestade, os discípulos ali no barco. E aquela tempestade, ao contrário, ali os discípulos achando que ia morrer, mas Jesus estava ali. De lá do monte, Jesus orando e estava vendo os discípulos ali. Muitas das vezes, teve três tipos de tempestade aqui na Bíblia, né? Que eu já cheguei a ler. Foram 3 tipos de tempestade. Uma, que Jesus estava com os discípulos no barco. A outra, Jesus não estava. Mas mesmo Jesus não estando no barco com os discípulos, eles não estavam só, porque Jesus estava vendo eles ali no barco, né? E também teve outra tempestade que foi Jonas. Jonas desobedeceu ao Senhor. Muitas das vezes vem tempestade na nossa vida, porque nós mesmos procuramos, irmãos, né? Desobediência. Jesus fala uma coisa, Jesus quer uma coisa e a gente desobedece. Fazemos ao contrário e vem a tempestade para que nós voltamos, né? Para fazer aquilo que Jesus quer. E ali veio a tempestade, Jesus ali olhando, né? Os discípulos. E quando os discípulos viram que não ia mais conseguir, que não iam mais aguentar, porque o vento era ao contrário, né? Tem vento ao contrário, irmão, que é favorável. Porque eu sou lá da Bahia, né? E lá na Bahia a gente bate o feijão e para peneirar o feijão tem que vir o vento para poder tirar as palhas do feijão. Esse vento é favorável, ele limpa o feijão, né? Que o vento do Senhor favorável venha sobre as nossas vidas e venha limpar, né? As nossas vidas. E ali os discípulos naquela tempestade achando que ia perecer e vem Jesus por cima das águas. E eles assustados, né? Achou que era um fantasma, porque mesmo sendo discípulos do Senhor, não conhecia, né, o poder de Jesus. Aí Jesus veio ali por cima das águas para mostrar, né, aos seus discípulos quem ele é. Aí Pedro
Senhor, se és tu, né? Quantas das vezes a gente está passando pela luta, pela prova, aí Jesus vem com socorro e até duvidamos, né? Aí Pedro, se és tu, Senhor, manda aí até a ti. E Jesus falou, vem, Pedro. E Pedro ali ouvindo a voz de Jesus, ele foi. Mas a tempestade era muita. De repente ele deixou de ouvir, de focar em Jesus e começou a ouvir a tempestade, o barulho do mar, que era muito forte. Muitas das vezes na nossa vida a tempestade é tão grande, a luta é tão grande, que nós às vezes perdemos o foco de olhar para Jesus e olhamos, né, para a dificuldade, para a prova, para a luta. Mas eu venho, né, dizer para os irmãos nessa noite que Deus está na tempestade e Ele vai acalmar a tempestade, né? Aí ele diz, ali Pedro olha para a tempestade, olha para o vento, vai afundando e Pedro diz, socorre, né? Vamos lembrar de Jesus na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade e dizer, Jesus nos socorre. E Jesus ali estendeu a mão, ergueu Pedro ali, né? E com ele foi para dentro do barco e acalmou a tempestade. E assim eu venho dizer para os irmãos que depois, né, da promessa vem a tempestade. Às vezes a gente acha que porque Deus promete vai ser só abundância, só vai ser coisa boa, mas não. Com a promessa vem a tempestade, mas Deus ele está conosco e Ele vai, né, acalmar a tempestade e cumprir a promessa. Porque quando Jesus chegou do outro lado, aquela tempestade foi para eles não chegar do outro lado, que do outro lado já tinha ali a mulher, né, Cananeia, com a sua filha doente, né, com a sua filha ali sofrendo. E Jesus foi lá, venceu a tempestade e fez o milagre. E é assim que Ele faz na nossa vida, né? Que os irmãos possam, né, continuar orando por mim. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória